Mais uma vez, boa noite. Apesar de uma igreja bem mais vazia hoje, pessoas viajando, pessoas se recuperando também. Como a minha mãe, a irmã Leni, também falou que está doente, não poderia vir hoje. Mas feliz pela igreja poder estar aberta nesse dia tão importante que a gente celebra justamente a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. E hoje eu quero estar falando sobre um texto que está lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 8. Hoje eu resolvi fugir de um texto tradicional de Páscoa, da ressurreição, mas na sexta-feira, como a gente falou sobre o Pêssar, sobre a Páscoa judaica, uma coisa que eu mencionei, inclusive, como faz parte da ceia, que o Senhor falou que faria uma nova aliança com o povo de Israel. E aqui em Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 6, ele fala sobre uma melhor aliança. Ele diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por povo, e eles me serão, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades. E de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Pai, em nome de Jesus, eu mais uma vez te peço nessa noite que tu esteja falando aos nossos corações, a começar em mim, e o teu propósito nessa noite seja alcançado. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui ele fala justamente de uma nova aliança. No versículo 6 ele fala: alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. É curioso que, se a gente for ver ao longo da Bíblia, foram várias alianças que foram firmadas. Desde Noé, que a gente vê lá a aliança e o sinal, inclusive, que Deus falou que não mais destruiria a terra, dá um sinal da aliança, como o arco-íris. A gente vê a aliança que ele fez com Abraão. Com Abraão ele prometeu bênção, uma terra, povo. Através dos seus filhos também a mesma coisa, Isaac e Jacó, que ele confirmou a mesma aliança que ele havia feito com Abraão. Depois ele vai fazer uma aliança com Israel no deserto, através das tábuas da lei. Depois, com o reino já estabelecido, ele também vai firmar uma aliança com Davi e com Salomão. E essa aliança também
estava referindo não só ao templo, mas também ao Rei Eterno. A gente sabe que não está se referindo ao filho de Davi, Salomão, mas está se referindo justamente ao Messias, Jesus. Então, foram várias alianças, e ele fala que alcançou ele ministério tanto mais excelente, ou seja, quanto é mediador. Então, essa nova aliança, ele é um ministro, né, como um sacerdote. E o próprio livro de Hebreus fala que a gente chegou a ver até algumas semanas atrás como ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele também, ele não só é sacerdote, mas ele também é um mediador. Né? De uma certa forma, o sacerdote tem essa mediação. A gente vê, na realidade, dois mediadores no Antigo Testamento. O sacerdote, que era aquele que é o mediador intermediário entre os homens e Deus, e o profeta, que é o intermediário entre Deus e os homens. O sacerdote falando dos homens para Deus e o profeta falando de Deus para os homens. Só que ele não só é ministro, como ele é mediador, ele é esse intermediário, mas de uma melhor aliança. Uma melhor aliança por quê? Ele vai falar isso no versículo seguinte. Mas todas essas outras alianças, em que inclusive ele vai se referir a ela no versículo 9, ele fala assim: no dia em que os tomei pela mão do Egito para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. E é o que acontece em todas as alianças que Deus fez com o homem. O homem, o ser humano, não se manteve fiel nas alianças que foi feita com Deus. Então, um ponto diferente nessa aliança, que ela seria melhor também por causa disso, mas ela não só melhor, porque ela também está confirmada em melhores promessas. Todas as outras alianças, elas estavam relacionadas a bênçãos materiais. Todas as outras alianças, elas tinham também coisas físicas relacionadas. Então, eram promessas mais limitadoras. Como eu falei, a própria aliança com Abraão, ela estava relacionada à terra. Ela estava relacionada a um povo. Mas as promessas através dessa nova aliança, ela não está relacionada ao mundo físico, ao mundo material. Tanto que Paulo, ele inclusive vai falar que se ele está pensando em bênçãos somente nesse mundo, ele é mais miserável dos homens. A nossa visão, ela deve ser futura. A nossa visão deve ser espiritual. A nossa visão deve ser olhando para as consequências da ressurreição do Senhor Jesus. E que a gente vai ter um mundo muito melhor. O próprio Paulo, ele vai falar que o que a gente passa nesse mundo, as aflições desse tempo presente, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, as aflições que a gente passa nesse mundo não são nada comparando com o que nos espera no futuro. Então, tudo isso faz ele ser mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. E aí ele fala no versículo 7, porque se aquela primeira, aí ele já está falando da lei de Moisés mesmo, se aquela primeira for irrepreensível, nunca mais se teria buscado lugar para a segunda. Curioso que essa palavra no grego irrepreensível, amemptos, significa sem culpa, sem falha, sem defeito. Ou seja,
Se aquela primeira aliança do Antigo Testamento, a aliança de Moisés, fosse sem culpa, sem falha, sem defeito, ou seja, ia traduzida como irrepreensível, por isso, como se fosse uma coisa que não tivesse mesmo falha, ela não teria necessidade de ser substituída por uma segunda. Então, o que ocorria era que essa aliança ela era sempre quebrada pelo homem. Por quê? Porque não houve ser humano que pudesse cumprir toda a lei. Não houve homem que pudesse cumprir toda a aliança. O único homem que conseguiu isso foi Jesus. Não teve homem que pudesse realmente se comparar a ele. Então, inclusive lá no versículo, no capítulo 9, aqui em Hebreus mesmo, se você for ver no capítulo seguinte, no versículo 11 ao 14, ele diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, como vai comparar a primeira aliança, que é chamada então com falha, com defeitos? Por quê? Porque ela era baseada no sangue de cordeiros, de bezerros, de ovelhas. E se o sangue de um animal podia perdoar o pecado do ser humano, e era algo que precisava se repetir continuamente, todo ano no dia da expiação precisava ser feito aquele sacrifício novamente, pelo próprio sumo sacerdote, primeiro e depois por toda a nação. Se o sangue dos animais perdoava dos pecados, quanto mais o sangue de Cristo. Ele fala, no versículo 9,14, ele fala, se oferecia a si mesmo imaculado a Deus. Ou seja, enquanto a antiga aliança não era irrepreensível, ou seja, tinha falhas, tinha defeitos, quanto mais os animais também, por mais perfeito que um animal fosse, não há animal perfeito, assim como nós não somos perfeitos. O único ser perfeito era Jesus. E ele fala, ele sim ofereceu a si mesmo imaculado, ou seja, sem mácula, sem falha, sem defeito. Ele é o sacrifício supremo por causa disso. Então, se a primeira aliança lá com o povo de Israel no Êxodo, se ela fosse sem culpa, sem falha, sem defeito, não teria necessidade da segunda aliança, da nova aliança. E aí, ele a partir do versículo 8, ele fala, porque repreendendo-lhes, lhe diz, ei, de todas as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, essa é a mais longa citação do Antigo Testamento no Novo. Então, é um pedaço bem grande do versículo 8 até o 12, ele está mencionando, na realidade, Hebreus 8, do 8 ao 12, ele está mencionando Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Então, enquanto ele está mencionando aqui, ele está justamente mostrando a importância dessa nova aliança. Então, ele começa no versículo 6 e 7 falando que essa primeira aliança, ela não era irrepreensível. Ela tinha falhas, tinha defeitos. E aí no versículo 8 e 9,
ele vai falar: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então, ele fala que faria uma nova aliança. E ele fala com a casa de Israel e com a casa de Judá. A gente sabe que o reino de Israel tinha sido dividido. Norte, reino de Israel, sul, reino de Judá. E ele está englobando aí, apesar do reino de Israel ter abandonado a liturgia judaica propriamente dita, eles tinham criado um culto totalmente diferente, com adoração a deuses cananeus. Ele falou que estabeleceria ainda uma nova aliança. E é curioso que eu falei que todas as outras alianças, como ele fala aqui, eles não permaneceram na aliança. E essa aliança que ele faz com a gente, essa nova aliança, ela é diferente de todas as outras. Porque ela não é uma aliança que depende do ser humano. Não depende. Ela é incondicional e ela também é eterna. Porque as outras alianças dependiam de alguma coisa do homem fazer. Essa não. Essa, ele pagou o preço de sangue. É claro que para a pessoa participar dessa aliança, a única condição é a pessoa querer participar dessa aliança. Mas a partir do momento em que a pessoa entra em aliança com ele, essa aliança é eterna. Por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 37, ele vai mencionar também a questão da nova aliança. Ezequiel 37. Quando ele fala justamente dos ossos secos, né? Versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Curioso é que esse vivereis não é só uma vida que vai voltar a morrer. Não. É uma vida eterna. É isso que ele está se referindo aqui no capítulo 37. Então, é uma aliança, inclusive no versículo 26 de Ezequiel 37, ele fala sobre essa aliança. Ezequiel 37, versículo 26. Depois deles terem revivido, né? Ele fala: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, eterna, né? E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E é até de uma certa forma semelhante com a passagem de Jeremias, que ele fala: e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, essa aliança é diferente de todas as outras, porque as outras alianças foram anuladas, foram quebradas por causa do próprio homem.
Mas essa aliança, ela é diferente, ela é eterna, ela é imutável e ela é eficaz. Enquanto as outras alianças faltavam em eficácia, essa aliança, ela é totalmente diferente das outras. Eu até marquei uma passagem aqui só confirmar que eu botei tanta. E aí, no versículo 10, a gente vê algo diferente também. Ele fala assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Então, essa lei, ela não vai ser, como todas as outras, tinha algo visível para confirmar essa aliança. Noé tinha o arco-íris, aliança lá com o povo de Israel, tinha as tábuas da lei. O que é sinal dessa aliança é o que? Ele escrever a lei no entendimento e no coração. É algo interno, é algo que já mostra a diferença. Em vez de estar escrevendo na tábua de pedra, ele vai estar escrevendo na tábua de carne do nosso coração. É algo totalmente diferente. Quando ele escreveu lá, Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala justamente sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que ele fala: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Então, é algo totalmente diferente, não é algo físico, é algo espiritual. É claro que ele não vai escrever com uma caneta no nosso coração, na nossa mente, mas ele está mostrando justamente a profundidade, a espiritualidade que está relacionada a isso. E ele também fala de um novo relacionamento. Ele fala: eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. É curioso que esse era o propósito dele desde o começo. Né? Na própria lei de Moisés fala só que ele falava: sejam santos, porque eu sou santo. Só que aqui ele afirma: eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, é um novo relacionamento. E justamente através do relacionamento, através da encarnação do Senhor Jesus, isso foi possível. Inclusive lá em João, no capítulo 1, que a gente mencionou na sexta-feira, na cerimônia de Pêssar, ele fala aqui no versículo 11 e 12. João, capítulo 1, versículo 11. Fala assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, não é algo físico. Ou seja, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem? A descendência direta de Israel, o povo judeu, em que a sua maioria não recebeu. Ou seja, depende da carnalidade, da sanguinidade, mas depende justamente do relacionamento espiritual. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para isso é preciso o quê? Crer no seu nome. E eles não nasceram do sangue, nem da vontade, nem da carne, nem do homem, mas de Deus. Então, é um relacionamento totalmente diferente. E voltando lá a Hebreus, no versículo 11, ele menciona: e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aí o versículo 11. Então, haverá um conhecimento universal de Deus. Não quer dizer que todos vão conhecer a Deus, mas todos aqueles que crerem no Senhor. Até em João, quando ele explica na sua epístola, todos aqueles que têm o Espírito de Deus, não há necessidade que ninguém lhes ensine, porque o próprio Espírito Santo ensina. Então, é aquela história que eu sempre repito, não é? Cada um de nós que cremos no Senhor Jesus, somos sacerdotes. É o que Pedro também fala. Então, cabe a nós, como sacerdotes de Deus, e o sacerdote é diferente daquela visão católica, judaica. O sacerdote é todo ele que crê no Senhor Jesus. Cada um de nós somos sacerdotes. Então nós temos, através do Espírito Santo que nos ensina, essa capacidade. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 10. Ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, é nesse sentido de que cada um conhece realmente o Senhor. Não há necessidade que um ensine ao outro irmão, porque o próprio Espírito do Senhor vai estar ensinando. E aí no versículo, voltando lá a Hebreus 8, no versículo 12, ele também continua falando dessa nova aliança. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Então é
aquilo que é justamente o perdão final pelo pecado, né? O perdão definitivo pelo pecado, né? Em que João fala na sua primeira epístola, que fala de confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pode nos perdoar dos pecados e nos purificar ainda. É como se fosse uma filtragem dupla, né? Ele perdoa do pecado e ainda purifica. Ele tira o geral, né? Assim, todos aqueles pecados que a gente cometeu, mas ainda aquelas iniquidades, aquilo que ainda, vamos dizer, que passa pelo pente fino, e ainda filtra aquilo e purifica. E lá em Hebreus, também capítulo 10, vira a página aí. Curioso que aqui ele repete, inclusive, essa mesma passagem, ele já dá umas... faz a tradução de uma outra forma também. Ele fala assim no versículo 15, 16 e 17. Hebreus 10, 15, 16 e 17. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Outra versão, mas ele, na realidade, ele explica melhor o que ele fala aqui no Hebreus 8:12, que Hebreus 8:12 ele fala, serei misericordioso para com as suas iniquidades, mas aqui no 10:17 ele fala, não é só ser misericordioso, mas ele fala, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. É como ele vai lançando mesmo nas profundezas do mar, né, para não mais nos cobrar. Tanto que é o que ele continua falando no 8:12. Ele fala, porque serei misericórdia para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, ele não só perdoa, mas ele esquece. É curioso quando a gente fala, né, sobre a questão do perdão, o ser humano não tem essa capacidade de esquecer o erro, né, do outro. Quando a gente perdoa, a gente, vamos dizer assim, eu falei até algumas semanas atrás, né? A gente libera o perdão para aquela pessoa. A gente não cobra mais a pessoa daquilo. Mas nós não somos robôs que simplesmente a gente vai e apaga ou bota num arquivo aqui que fica um arquivo oculto na nossa mente. Não tem como a gente apagar da nossa mente o que outra pessoa faz com a gente. Nós não temos essa capacidade. Nós, como seres humanos, somos limitados, mas Deus não. Deus, ele simplesmente paga. Ele não se lembra. Fala só que ele não cobra. Ele não só não cobra, como ele não lembra. Porque para ele cobrar, ele precisa lembrar. E se ele não lembra, como é que ele vai nos cobrar? Então, ele é misericordioso nesse ponto. E ele termina, versículo 13, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, o Antigo Testamento, ele está falando da antiga aliança, não propriamente dita, não propriamente falando dos livros de Gênesis a Malaquias, ou de Gênesis a Crônicas na ordem judaica, mas ele está falando da aliança mesmo, da antiga aliança, da aliança de Moisés.
ela foi tornada velha. Ou em outras versões, o melhor entendimento, a melhor tradução seria obsoleta. Porque isso está justamente relacionado ao que a gente falou no versículo 7. Se aquela primeira aliança fosse irrepreensível, ou seja, sem culpa, sem falha, sem defeito, não precisaria ser substituída. Simplesmente por ela ter falhas, ter defeitos, ela se tornou obsoleta. Enquanto a nova aliança, ela é eterna, é perfeita. Porque enquanto a primeira, o perdão se baseava no sangue de bodes e bezerros, a segunda, a nova aliança, é baseada no sangue do Cordeiro Jesus. Por causa disso, ela é eterna e ela é perfeita. Ela se refere não aos herdeiros carnais, como a gente leu lá em João, aqueles herdeiros pela consanguinidade judaica, mas através dos herdeiros espirituais de Abraão. Paulo se refere a tantas vezes, especialmente lá em Gálatas. Então, a antiga aliança, ela foi tornada velha, tornou obsoleta. Quando aí ele escreveu, botou, ela está velha e obsoleta, perto está de acabar. E ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito de apontar para Jesus. Ela tinha um propósito de... Paulo também fala que a lei, as tradições, as festas, elas são o quê? Sombra de Cristo. Então, na realidade, elas só tinham propósito de estar apontando para Jesus. A partir do momento que Jesus veio e cumpriu o seu propósito, cumpriu a lei, ela se tornou então obsoleta. E a nova aliança, essa é a que é a realmente importante. Ela mostra e traz a luz. Enquanto uma traz a lei, a outra traz a graça. Enquanto uma trazia as trevas, a outra traz a luz. Enquanto uma trazia morte, a outra traz a vida. Então, são todas essas diferenças que a gente vê entre a antiga e a nova aliança. A nova aliança foi plenamente cumprida em Cristo e justamente num período de Pêssar, da Páscoa judaica, que começou na sexta-feira à noite, em que mostra e que inclusive ocorreu a morte e a ressurreição dele, no terceiro dia, festa das primícias. E justamente como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Te agradeço pelo teu cuidado, amor, graça,